Olá, muito bom dia. O sol não despontou. O dia está começando. Mas nessa manhã, o primeiro compromisso que nós temos é com o Criador do Universo. Nós queremos colocar os nossos planos, os nossos sonhos e o projeto nas mãos do nosso Criador. Fazendo isso, nós teremos a certeza que esse dia será um dia de muitas vitórias, um dia de muita conquista. É por essa razão que nessa manhã, nesse momento, o nosso primeiro compromisso é com o nosso Deus, é com o nosso Salvador. Aqui é a oportunidade que nós temos de apresentarmos a Ele para os nossos anseios, apresentarmos para Ele as nossas lutas, pedirmos a Ele que esteja ao nosso lado no decorrer desse dia. Fazendo isso, a nossa vida será uma vida e será um dia de vitórias. Quero deixar nessa manhã com você aqui um verso para que você guarde no teu coração e que no decorrer do dia, diante das batalhas, você possa recitá-lo. Salmo capítulo 72, o verso 18, onde o salmista Davi diz o seguinte: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. É confiante nele que nós esperamos que os prodígios desse dia possam acontecer no nome dele. As lutas e as dificuldades serão vencidas pelo nome do nosso Salvador Jesus. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã como adoradores, debruçados diante do Senhor, esperando que Ele opere as maravilhas na nossa vida. Um dos objetivos desse canal a cada dia é estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos o livro de Números, a Palavra de Deus no livro de Números, capítulo 25, verso 1 e o verso 2. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. É fantástico quando nós ouvimos as maravilhas de Deus, Deus transformar maldição em bênçãos. Isso é fantástico. Mas é terrível também quando nós ouvimos Satanás transformar as bênçãos de Deus em maldição. Nós sabemos que Deus, tudo o que Ele fez foi perfeito. E Deus queria que fosse assim para sempre. Da mesma forma como Deus concedeu para o casamento, para o casal, o sexo, Deus queria que fosse de fato uma bênção para uma vida a dois. Mas essa bênção, Satanás transformou numa maldição para o século presente. E nós sabemos que não é apenas usado dentro do casamento, mas fora do casamento. E muitas vezes seres humanos se tornam mercadoria por causa do sexo. E isso tem sido um transtorno e uma maldição para os dias em que nós estamos vivendo. Da mesma forma, como Deus um dia criou a música para louvor e adoração ao nome dele, Satanás, na verdade, transformou essa bênção numa maldição. Muitas vezes, muitas músicas são construídas para a própria adoração dele. Mas, meus amigos, nós quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o povo de Deus alcançou muitas vitórias. A nova geração que iria conquistar a terra prometida, eles viveram e Deus concedeu muitas vitórias pela fé para aquela geração. Mas quando eles chegaram em Sitim, eles começaram a viver uma vida cômoda. E diante dessa vida cômoda, as moças moabitas foram até o acampamento dos israelitas e os convidaram para que eles pudessem participar dos momentos de adoração com elas diante do culto ao Deus Baal. Nesse culto ao Deus Baal, havia ali momentos para alimentação, mas a ênfase da adoração, de fato, estava na sexualidade. Se curvavam diante do Deus Baal, que tinha um corpo, parte de homem, parte de animal, e eles então agora se prostituíam diante desse Deus Baal. Isto se tornou uma aberração aos olhos do Senhor. O Deus da aliança que tinha tirado o povo do cativeiro do Egito com mão poderosa, muitos milagres e sinais aconteceram no percurso do Egito até a terra prometida. Deus agora estava com o seu coração completamente partido. Foi lá em Sitim onde Josué mobilizou os seus líderes para que pudessem conquistar a terra. Sitim ficava ao lado oposto de Jericó.
Mas lá em Sitim, Josué convocou os seus líderes, os preparou para que pudesse espiar a terra de Canaã e pudesse trazer um relatório para que eles pudessem conquistar essa terra para a habitação do povo de Deus. No capítulo 25 de Números, o verso 2, nós podemos ver que Balaão estava envolvido nessa história. Embora por 3 vezes Balaão fez uma tentativa de amaldiçoar o povo de Deus e não conseguiu, porque Deus não permitiu, Balaão começou agora a criar uma maneira pela qual ele poderia receber os presentes que ele ainda não tinha conquistado. Ele sabia que Balaque não estava feliz com ele. Ele sabia que Balaque esperava uma maldição e até então Balaão não conseguiu abrir a sua boca para proferir alguma palavra que pudesse trazer de opróbrio contra o povo do Senhor. Em vez de falar alguma coisa ruim, pelo contrário, Balaão abençoava o povo de Deus. Balaão sonhava em receber os presentes que Balaque tinha lhe trazido e ele então agora cria uma estratégia, monta uma estratégia para que pudesse destruir o povo de Deus. E ele aconselha as moças moabitas irem ao acampamento dos israelitas e convidarem os israelitas para participarem do culto pagão que era ao deus Baal. E os israelitas aceitaram o convite dessas moças e se envolveram com elas e se prostituíram com elas. Literalmente, o culto pagão que se dava dentro do templo ao deus Baal era um culto voltado para a sexualidade e o nome de Deus estava sendo desonrado com as atividades e as práticas que estavam acontecendo ali. Nós podemos perceber que, da mesma forma como um dia Deus usou Balaão para proferir profecias em nome do Senhor, para dizer que um dia o Messias viria aqui a essa terra, Satanás estava usando Balaão para destruir o povo de Deus. As orientações que Balaão estava dando aos moabitas eram uma orientação satânica. Balaão orientava as moças a convidar os israelitas para irem se prostituir no santuário de Baal. Nessa manhã nós precisamos fazer uma reflexão. Nós precisamos a cada dia nos apegarmos ao Senhor, porque nós podemos ver, a estratégia de Balaão era uma estratégia satânica. Satanás é persistente, Satanás ele não desiste daqueles que são fiéis. Quando Satanás consegue perceber que um filho de Deus busca seguir o caminho da cruz, ele investe todas as suas forças para destruir aquele que se busca ser fiel. E nós podemos ver que uma das características de Satanás é ser perseverante. Ele não desiste, ele continua persistindo. E não foi diferente com Balaão. Balaão não conseguiu na primeira, não conseguiu na segunda, não conseguiu na terceira, mas na 4ª vez Balaão levou a nação de Israel a se envolver com o pecado. E ele sabia que se ele se envolvesse, os israelitas se envolvessem com o pecado, a bênção de Deus que estava sobre a nação de Israel, a mão do Senhor seria tirada e os israelitas se tornariam vulneráveis para serem destruídos. E foi isso que aconteceu. O capítulo 25, o verso 4, as ações dos israelitas chegou aos olhos do Senhor. E o Senhor se irou com aquelas ações. O Senhor não ficou feliz. E Deus pediu para que os líderes de Israel, para que a ira do Senhor fosse aplacada, os líderes que tinham incentivado os seus liderados a se envolverem com as mulheres midianitas, eles deveriam ser eliminados do povo do Senhor. Os seus corpos não deveriam ser enterrados. Eles deveriam ser empalados, colocados em madeiras e expostos ao sol em um relento, onde aqueles que passassem pudessem ver como exemplo. Aqueles que desobedecem a Deus e se opõem às verdades do Senhor serão destruídos. Deus estava dizendo que ninguém poderia se opor aos seus princípios, aos seus propósitos. Deus queria que o seu povo fosse sua testemunha das suas verdades. Deus queria que os princípios que foram entregues à nação de Israel, todos os outros povos que estavam ao redor da nação de Israel pudessem receber essas verdades e viver essas verdades. Os israelitas jamais poderiam aceitar os ensinamentos pagãos que estavam ao redor da nação de Israel. Por isso que, de uma forma firme e segura, Deus estava repreendendo aqueles que tinham apostatado, abandonado as verdades do Senhor, para que aquelas outras pessoas que ainda não tinham caído nas mesmas práticas pudessem compreender
que Deus é um Deus zeloso, Deus vale com os seus princípios, Ele não muda, Ele é sempre eterno e espera que os seus filhos vivam dessa forma em fidelidade. O capítulo 25 do livro de Números, o verso 7, nós podemos ver aqui um nome de um homem que tomou atitude para aplacar a ira do Senhor, para corrigir aqueles que tinham abandonado as verdades. É o nome de Finéias. Finéias era neto de Arão, o sumo sacerdote. Eleazar era o pai de Finéias. Arão já estava morto. Quem era sacerdote nesse período era Eleazar. Finéias era o líder dos levitas, mas Finéias entendeu o chamado do Senhor e tomou atitude para aplacar a praga que estava caindo sobre os israelitas. Naquele dia, 24.000 homens perderam as suas vidas por terem se envolvido com práticas pecaminosas com as mulheres moabitas. Nesse dia, desde o período em que eles saíram do Egito até entrar na terra de Canaã, foi o maior morticínio que aconteceu entre o povo de Deus. Nem quando Corá se rebelou contra a liderança de Moisés e Arão morreram tantas pessoas. Naquele dia morreram 14.000 e algumas outras pessoas. Mas nesse dia foram 24.000 pessoas que perderam as suas vidas. O capítulo 25 do livro de Números, o verso 11, nós podemos ver que Deus se agradou da ação de Finéias. Deus comparou a Finéias como sendo um homem zeloso, da mesma forma como Deus é zeloso. Deus elogiou a Finéias dizendo que o seu sacerdócio seria eterno. Quando nós olhamos para esse ato no Antigo Testamento, embora seja um ato isolado, não era um ato prescrito pela lei de Deus ou pelas leis cerimoniais, mas nós podemos entender que a Bíblia descreve esse ato de Finéias como sendo um ato expiatório, aceito pelo céu, para que a praga pudesse deixar de se espalhar entre a nação de Israel. O ato de Finéias foi recebido pelo céu como um ato expiatório. Deus se agradou dessa ação, porque de uma forma sorrateira Balaão trabalhou contra o povo de Deus. Um homem que um dia foi usado pelo Senhor, foi ao ponto, no fundo do poço, que foi usado por Satanás para trabalhar contra o povo do Senhor. Mas a palavra de Deus é muito clara, que aqueles que se opõem contra a obra do Senhor, eles serão destruídos. E da mesma forma, nós podemos ver isso, que isso aconteceu na vida daqueles que se opuseram ao avanço do povo do Senhor. Deus pede para que os israelitas entrem em batalha e destruam os midianitas. É como se os midianitas estivessem fazendo uma obra satânica. Na verdade, os midianitas estavam fazendo uma obra satânica. Eles estavam tentando destruir os planos do Senhor. Deus sonhava que a nação de Israel pudesse declarar para o mundo as verdades do Senhor. Deus queria que o seu povo pudesse proclamar a vinda do Messias aqui a essa terra. Deus queria que a nação de Israel pudesse ensinar ao mundo as verdades que estão contidas na sua santa lei. Deus queria que a nação de Israel pudesse expressar o caráter puro, fidedigno do Deus de Israel. Mas os midianitas estavam tentando se opor aos planos do Senhor. E Deus aqui, no capítulo 25, no verso 17, pediu à nação de Israel que se opusesse à ação diabólica dos midianitas. Meus amigos, ao concluirmos o capítulo 25 do livro de Números, nós podemos ver que servimos a um Deus zeloso, a um Deus puro, um Deus que espera que os seus filhos vivam o seu nível de santidade. Mas para que nós possamos viver nesse patamar é necessário viver uma vida de dependência do Senhor. Nos dias em que nós estamos vivendo e reconhecemos que nós estamos nos últimos capítulos da história do planeta Terra, nós sabemos que Satanás também irá investir todas as suas forças, as suas armas, para tentar impedir os fiéis em viver uma vida justa, santa diante do Senhor. E Satanás usará todas as suas estratégias para ruir a fidelidade do povo de Deus. Mas nós só conseguiremos alcançar a vitória se nós vivermos uma vida de fé e de fidelidade ao Senhor. Uma vida de dependência no Senhor. A cada manhã é necessário buscarmos a Deus, abrirmos o nosso coração, estudarmos a sua palavra e deixarmos que ela nos alimente. Se nós fizermos isso, tenha certeza, somente uma vida dependente do Senhor terá condições de ultrapassar as últimas provas que esse mundo irá sofrer. Portanto,
queremos nessa manhã reconsagrar a nossa vida a Deus, nos colocarmos nas mãos do Senhor. Por isso, nesse momento, quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós juntos possamos orar a Deus e pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nós queremos a cada dia amar a Tua pessoa. Nos ajude a sermos fiéis em todo momento. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.